Se você é estudante e quer aprender de uma vez por todas a como melhorar o seu estudo, a como se aperfeiçoar, a como de uma vez por todas melhorar a sua arte de estudar, você deve seguir o exemplo de São José. E você vai ver no decorrer desse vídeo que a relação entre esse santo e o estudo é muito mais profunda do que você pensa. Então fica até o final dele que eu vou lhe explicar como que esse pode ser um dos maiores exemplos que você pode ter na sua vida para se tornar um estudante melhor. E bom, vamos direto ao ponto. Por que São José tem toda essa relação com o estudo? Qual que é o segredo de São José para se tornar um estudante melhor? E bom, São José, ele foi uma pessoa muito culta, uma pessoa muito disciplinada e que é conhecida, inclusive, como padroeiro dos estudantes, mas que ficou bastante conhecida como a figura do operário, a figura do trabalhador. Ele trabalhava arduamente e mesmo assim não deixava de viver as coisas boas e encontrar a sua satisfação. Ou seja, ele unia a rotina, né, de maneira análoga de um estudante que passa o dia estudando, ou seja, que passa o dia trabalhando e quer se satisfazer e quer enxergar as coisas boas. E São José ele conseguia fazer isso, inclusive com muita mais perfeição, né? Com muito mais empenho, porque ele trabalhava manualmente, né? Ele não trabalhava sentado numa cadeira igual a gente faz. E como é que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia conciliar as duas coisas? E é simples, exercendo a excelência. E é essa virtude aqui, posso dizer que é uma virtude, mas é esse princípio aqui que falta em muitos estudantes, a busca pela excelência. Hoje eu posso dizer que nós temos milhares e milhares de estudantes passivos. Estudantes que não querem se esforçar, que não querem buscar aquele desconforto, aquele ímpeto, aquela excelência naquilo que eles fazem. E por que isso acontece? Porque, pessoal, hoje, não vou nem julgar, mas hoje a gente recebe tanta e tanta informação que quando você entra dentro do campo dos estudos, entra dentro dessa indústria educacional, o que você mais vê são pessoas querendo facilitar a sua vida. Pessoas querendo vender, lhe empurrar algum produto e facilitar. E as pessoas elas vendem uma coisa que a primeiro momento pode ser benéfica, mas que a longo prazo só traz malefício. Não existe essa coisa de facilitar a sua vida dentro dos estudos. Você tem que, pelo contrário, você tem que dificultar a sua vida por meio dos estudos. Por quê? Porque você tem que buscar excelência. Buscar excelência. E é isso que muitos estudantes não buscam. Não buscam ser excelentes naquela atividade que eles fazem. E ai de si, se for a única atividade que eles fazem no dia, se for o único compromisso que eles têm no dia, aí sim é que eles devem buscar excelência. E olha que tem pessoas que conseguem realmente buscar esse valor, mesmo trabalhando, mesmo cuidando de um filho, mesmo sendo pai ou mãe de família. Então é inegável o valor que a excelência tem dentro dos estudos e a importância de você tomar conta disso o mais rápido possível. E bom, o que é que uma pessoa que busca esse tipo de valor ela consegue adquirir? Quais são os benefícios que ela consegue adquirir? Você deve estar se perguntando. E aqui eu listei 3 dos principais benefícios que uma pessoa que busca a excelência pode adquirir. Primeiro, uma pessoa que busca esse valor, ela se torna independente. E isso aqui, no mundo dos estudos, século XXI, no meio acadêmico, em qualquer canto que você esteja, você é estudante, lhe torna uma pessoa muito diferenciada. Uma pessoa que eu até diria um pouco mais sagaz, um pouco mais safo. Porque hoje a gente tem uma indústria milionária, né? Uma indústria educacional milionária. E que só quer passar o máximo de informação possível. Uma indústria que quer fazer de tudo para lhe vender um produto. Para lhe vender um cronograma, para lhe vender um mapa mental, mas nunca vai lhe ensinar a caminhar com as próprias pernas, porque ela não quer perder o cliente. Não quer perder o cliente. É lógico que ela não vai querer perder o cliente. E bom, uma pessoa que está nessa indústria aqui, ela está sendo bombardeada. Compra a minha mentoria.
compre o meu cronograma, adquira tal cursinho. E cara, vamos ser sinceros, ninguém passa porque seguiu tal mentor, ninguém passa porque seguiu tal cronograma, ninguém passa porque adquiriu tal cursinho. A aprovação no concurso ela é muito mais meritocrática do que as pessoas pensam. Elas advêm muito mais de um esforço individual do que de algo que elas adquiriram. E aí é justamente onde a indústria ela age. Ela age nessa desinformação que as pessoas têm em achar que o estudo ele é coletivo ao invés de individual. E bom, uma pessoa que busca excelência, ela primeiramente se torna independente de tudo isso. Só aqui você já economizou dinheiro, né? E dinheiro é muito importante. Só aqui você economizou dinheiro. Então, de fato, pessoal, buscar ser uma pessoa empenhada, chegar ao final do dia e falar, não, eu aprendi isso aqui. Eu consegui aprender isso aqui com o máximo de retenção. E não foi porque eu segui tal coisa, foi porque eu me empenhei, eu me dediquei, eu me esforcei. Uma pessoa que todos os dias busca esse tipo de percepção, ela está imune, ela está independente. E o buraco é tão mais embaixo, pessoal, que uma pessoa que sempre seguiu o cronograma, sempre seguiu o mentor, sempre seguiu o cursinho, me diga, se um dia a internet cair, ela não tiver mais acesso a ninguém, a mentor, a cronograma nem nada, o que é que ela vai fazer? Eu tenho quase certeza que ela não vai saber fazer nada. Por quê? Ela não sabe o horário que ela gosta mais de estudar, porque ela sempre segue o cronograma. Ela não sabe quantas horas ia estudar, porque ela sempre segue o cronograma. Ela não sabe que matéria vai estudar, porque o mentor dela sempre dizia que matéria ela deveria estudar. E ela se torna uma pessoa dependente, uma pessoa que não sabe caminhar com as próprias pernas, uma pessoa que nunca vai conseguir alcançar a excelência, que, não obstante, é algo que apenas o individualismo consegue permitir o alcance. Segundo benefício, e não menos importante, o verdadeiro progresso é efetivamente visualizado. E aqui é muito importante porque você chega ao final do dia e realmente vê o teu progresso, vê o quanto você conseguiu crescer naquele estudo, vê o quanto disciplinado você foi naquele dia. Não é algo que se detém a coisas superficiais. Não é algo que se detém a horas de estudo, né? Que é o que a gente vê muito por aí. Não vou medir meu estudo por meio de horas, vou medir meu rendimento por meio de horas, como se um simples número fosse a sintetização de todo o teu aprendizado, que é algo muito mais complexo, sendo que não é. O verdadeiro progresso, pessoal, é aquele que você chega no final do dia e pensa, cara, que dia massa. Eu realmente estudei, eu realmente aprendi isso aqui. E não é simplesmente um cronômetro que você coloca e você vê quantas horas você estudou. Isso aqui é bom, né? É bom cronometrar. É bom você... isso aqui é um fruto da minha dedicação, um fruto da minha disciplina, mas isso aqui não é o todo, não é o todo meu aprendizado. E mais do que se preocupar com essas pequenas coisas superficiais, em especial com as horas que eu estudei, se preocupe com o teu rendimento, com o teu aprendizado. Será que esse foi mais um dia que você se preocupou com as horas de estudo, ou esse foi mais um dia em que você se tornou mais excelente? É um dia que você ficou mais próximo da virtude da excelência, ou é um dia que você simplesmente cronometrou o tanto de tempo que você ficou sentado na cadeira? Tem uma diferença abismal entre essas duas vertentes. E bom, ser uma pessoa que busca excelência, pessoal, é estar não só independente, mas também crente, consciente do teu verdadeiro progresso. E aqui vai uma visão muito mais importante também, porque as pessoas hoje elas têm uma falsa impressão de horas de estudo, de altíssimas cargas horárias de estudo e êxito, e aprovação e sucesso. Sendo que eu diria que as pessoas que são aprovadas, as pessoas que realmente conseguem lograr êxito em algum projeto na vida delas, são aquelas que se dedicaram em um trabalho, em um projeto, com excelência,
e que não pararam a vida delas para isso. Não pararam. Já dizia Cal Newport, né, no livro dele, o Deep Work, o trabalho desfocado é mesquinho, é medíocre e exige muito tempo para pouco resultado. Ou seja, aquela pessoa, ela acha que está indo para um caminho bom, que está indo para o caminho certo. Eu vou estudar 12 horas por dia e acho que aquilo ali vai trazer resultado, mas o resultado maior, pessoal, ele vem com pouco trabalho. Algo que exige muito tempo traz pouco resultado. Traz pouco resultado. Porque um estudo bem feito, um estudo excelente, um estudo com dedicação, ele não precisa de 12 horas. Você que está estudando 12 horas por dia, se você me diz isso, eu lhe digo que você tem um prognóstico ruim. Não, tem alguma coisa de errada aí, pô. Tem alguma coisa errada aí. Você está fazendo alguma coisa de errada. Você não precisa de 12 horas. Você não precisa parar a sua vida para estudar. E aí eu vejo pessoas que fazem isso também, né? Que simplesmente dão um stop na vida deles. Param de trabalhar, param de conversar com a família, conversar com a namorada e vão ficar estudando lá o dia inteiro, sem parar. E aí, pô, você diz, cara, eu tô estudando há 2 anos, não tô ganhando dinheiro, porque eu não tô trabalhando no momento. E, pô, tô desempregado. A primeira coisa que eu vou falar, cara, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Você pode perfeitamente conciliar outras coisas com o teu estudo. Tu não precisa parar tua vida para estudar. Pelo contrário, quantos e quantos relatos você já viu de pessoas que foram aprovadas estudando, com filho, com parente para cuidar, com trabalho para fazer, né? Com conta para pagar. Então, isso não é um impeditivo, né? Você pensa, pô, eu vou parar minha vida estudando. Você vai pensar, cara, essa pessoa vai ser um padre, essa pessoa vai ser um médico, vai ser um filósofo que vai dedicar o resto da vida inteira para estudar. Mas não, ela está lá porque ela quer simplesmente passar num concurso público, quer passar numa prova que tem 100 questões de múltiplas escolhas. Mas para isso, você não precisa de 12 horas por dia, você não precisa parar a sua vida para isso aqui. Você só precisa de paciência, de tempo e de excelência naquilo que você faz. Até se a gente for para um extremo do extremo, né, de uma pessoa que, por exemplo, tem o dia inteiro para estudar, tá? Tem apoio da família, tem o dia inteiro para estudar. Nem que você queira, pessoal, você precisa parar a sua vida. Ó, fazendo bem básico aqui, você divide seu dia em 3 partes: manhã, tarde e noite. Certo? Você pode fazer 3 horas bem feitas pela manhã, 3 horas bem feitas pela tarde e 3 horas bem feitas pela noite. No final, você estudou 9 horas. Isso aqui é mais do que suficiente para passar em qualquer prova. Será que você teve que parar a sua vida para passar no concurso público? Pô, 3 horas pela manhã, você estuda das 7 horas até 11 horas. Estou colocando aqui toda a parte que você se distraiu, que você se deteve em coisas superficiais aqui. 3 horas líquidas. Aqui você treinou, aqui você pode treinar. Aqui você pode sair com a namorada. Aqui você pode, pô, eu quero ganhar uma renda extra. Pô, vai trabalhar na tua loja aqui, ó. Ou depois, vamos supor que você terminou o teu estudo 7 horas da noite, 7 para 8 horas da noite. Pô, você tem das 8 horas da noite até as 10 horas da noite. Você tem 2 horas do seu dia para fazer algum projeto. Será que você teve que parar a sua vida, cara? E assim, falando de uma pessoa que está estudando 9 horas por dia, sendo que tem gente que passa com um terço disso aqui, com 3 horas por dia. Então é uma falácia, pessoal. É uma falácia achar que você precisa desse sacrifício, dessa cultura de esforço exacerbado, como se estudo fosse um ato servil, de submissão excessiva, que você faz com aquela má vontade, com aquela obrigação, sendo que não é. Não é. São José não ensinou isso. São José, ele trabalhava, ele se dedicava ao trabalho, ele tinha excelência naquilo e ele nunca deixou de se satisfazer com as coisas externas a ele, com as coisas do cotidiano, com as outras pendências.
É aquela coisa, se você está fazendo uma coisa de errada, se certifique. Se certifique porque você pode estar numa armadilha. E ainda, se pá, na indústria dos estudos. Porque caiu na indústria dos estudos. Bom, e terceiro e não menos importante benefício, se você chegou aqui nesse vídeo, certamente esse é um dos maiores benefícios que você vai ter, é que a qualidade em todas as situações ela será maior que a quantidade. Em uma situação em que você busca a excelência todos os dias, a qualidade, pessoal, ela sempre vai estar maior que a quantidade, porque você está sempre preocupado em extrair o máximo de rendimento possível com o menor esforço, com a menor quantidade de trabalho. Como diria aqui o Cal Newport, inclusive eu vou estar deixando o link do livro dele aqui na descrição, que quando a gente tem muito tempo, a gente geralmente tem pouco resultado. Ou seja, quando a gente pende muito para para quantidade, a gente peca muito para a qualidade. E é justamente isso aqui. Uma pessoa que busca excelência, ela nunca vai pender mais para um lado do que para o outro. E se pender, ela vai pender mais para a qualidade. E eu diria que um perfil de estudante como esse, pessoal, ele está muito mais à frente dos seus concorrentes. Está muito mais à frente dos seus concorrentes. E as pessoas, elas não param para pensar de que talvez seja essa virada de chave que elas precisam tomar na vida delas para serem aprovadas. Essa virada de chave que elas precisam para simplesmente conseguir a aprovação naquela prova. Quantos relatos a gente não vê? Foi no ano que eu estudei menos que eu fui aprovado. Quantas vezes eu não já ouvi isso, pessoal? Quantas vezes eu não já ouvi isso? Foi no ano que eu estudei menos em que eu fui aprovado. Por quê? Porque foi o ano que ela mais praticou a excelência. Praticou a virtude máxima. Seguiu o exemplo de São José. E se você chegou até o final desse vídeo, eu espero mesmo que você tenha gostado dessa ideia. Esse, pessoal, é o segredo do estudo segundo São José. Se tem uma pessoa que você tem que seguir, que tem que se espelhar, que tem que ver como incentivo para os seus estudos diários, é São José. Porque ele ensinou como nunca a como ser uma pessoa excelente em tudo aquilo que ela faz. E que, consequentemente, será equilibrada em todas as áreas da vida. Então, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.